Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 34, que será uma revisão sobre o sistema endócrino. Então, iniciaremos essa revisão hoje e daremos continuidade a ela na nossa próxima aula, ok? Então, vamos lá. O nosso sistema endócrino, ele é formado pelas glândulas endócrinas, como nós havíamos estudado. E essas glândulas, elas vão ser responsáveis por produzir os hormônios, mas, aliás, o que são mesmo os hormônios? Os hormônios, eles são substâncias químicas que são liberadas e transportadas pelo nosso sangue e vão atuar em diferentes partes aí do nosso organismo. Agora vejamos, cada tipo de hormônio tem uma função específica, né? E eles vão agir em determinadas células. Essas células nós chamamos de células-alvo. Reparem só, aqui o hormônio foi liberado e ele vai se ligar somente na célula-alvo, porque ela que possui o receptor, né, para que esse hormônio se ligue. Agora veja esse outro tipo aqui de célula. Não possui esse receptor. Essa célula aqui, ela não é a célula-alvo desse tipo aqui, né? Hipotético de hormônio. Então, cada hormônio tem uma função específica e ele vai agir somente em determinadas células, as células-alvo, que possuem os receptores para que esses hormônios possam se ligar, ok? Então, dando continuidade, cada glândula endócrina, dessas que a gente estudou, elas só podem, ou melhor, elas podem produzir um ou mais hormônios, né? E vão agir em diferentes locais do corpo. E o que esses hormônios eles fazem, né? Eles controlam o crescimento do corpo, alteram as características corporais, como a gente viu os hormônios sexuais, não é mesmo? O controle da glicose no sangue, que a gente viu a insulina e o glucagon, né? São hormônios que a gente falou bastante. Então, essa aí que é a função, né? A ação desses hormônios faz isso no nosso corpo, inclui tudo isso que a gente disse, né? E outras coisas a mais. Depende da glândula que a gente estiver falando e também depende do hormônio que a gente estiver falando. A gente viu que eles têm funções aí diferentes. Dando continuidade, vamos repassar aqui as glândulas endócrinas do corpo humano e a função, né? Assim, rapidamente, a função de cada uma, quais hormônios que elas produzem, enfim. Então, vamos começar pela hipófise. A hipófise ela é considerada a glândula mestra do organismo. Lembram que eu disse isso para vocês? Porque ela secreta hormônios que regulam e controlam outras glândulas. Daí, por isso, ela é considerada glândula mestra. E os exemplos de hormônios que ela produz é o hormônio antidiurético, o hormônio do crescimento e as gonadotrofinas, ok? Dando continuidade, vamos ver a glândula tireoide. A tireoide, ela secreta aí os hormônios relacionados ao metabolismo do nosso corpo, como a tiroxina e a calcitonina. E as paratireoides, que aqui nesse desenho não está ilustrado, mas vou falar sobre elas, né? Elas secretam o hormônio paratormônio, que está envolvido no metabolismo do cálcio. Assim como a calcitonina também está, né? Aqui, no caso da glândula paratireoide, ela produz o hormônio paratormônio. Dando continuidade, vamos ver agora aqui as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais, elas controlam as reações rápidas do corpo, né, como o medo, o estresse, e elas secretam aí os hormônios adrenalina e aldosterona. Próximo aqui embaixo, né, o pâncreas. O pâncreas, ele secreta os hormônios que regulam a quantidade de açúcar no nosso sangue, a famosa insulina, que retira a glicose do sangue quando em excesso, né? E o glucagon, que vai liberar glicose para o nosso sangue quando ele estiver em baixa, conforme nós vimos. Então, pâncreas. Vamos agora aqui observar os ovários, né? Os ovários, eles são responsáveis pela produção dos gametas femininos, né? Isso é uma outra função dele. E também a produção dos hormônios femininos, estrógeno e progesterona. E esses hormônios aí que vão conferir as características sexuais secundárias às mulheres, né? Como o desenvolvimento dos seios, o alargamento dos quadris. Ok, pessoal? Agora vejamos aqui os testículos.
Os testículos, eles são, além, né, de produzirem hormônios, eles também são responsáveis pela produção dos gametas masculinos. E produz o hormônio testosterona. E esse hormônio testosterona que vai conferir as características sexuais secundárias dos homens, como o crescimento da barba e o engrossamento da voz. Então, um resuminho aqui rápido, na nossa próxima aula, né, na nossa live, nós vamos aí relembrar todos esses hormônios aqui novamente, ok? Bons estudos, nos vemos na nossa próxima live, até lá!